Que eu vejo no teu olho me habita, e toda vez que eu duvido o coração agita uma bandeira em teu nome, constelação passa bonita e logo some na imensidão. A paz que eu vejo no teu olho me habita, e toda vez que eu duvido o coração agita uma bandeira em teu nome, constelação passa bonita e logo some na imensidão. Interestelar é o codinome que eu vou te dar, pra que ninguém descubra que teu olho é minha fuga nesses dias nublados. Interestelar é o codinome que eu vou te dar, acaso eu resolva lhe dedicar uma canção. Que eu te cuido, há muitos dias eu te olho, faz tempo que te admiro e me deixo assim de lado. É que já faz tempo que eu te cuido, há muitos dias eu te olho, faz tempo que eu te admiro e me deixo assim de lado, calada, sem dizer nada, apreciando esse teu jeito com as crianças, dando esperança. Boa tarde a todos, em especial a Gabriel e a Andressa. É um prazer estar fazendo parte desse momento aqui da vida de vocês, que a gente vai celebrar o casamento. Eu pergunto para Gabriel de Oliveira Figueiredo. É de livre e espontânea vontade que você recebe. Andressa Guzmão de Carvalho, como sua legítima esposa. Sim. Andressa Guzmão de Carvalho. É de livre e espontânea vontade que você recebe. Gabriel de Oliveira Figueiredo, como sua legítima esposa. Sim. De acordo com a vontade que você está capaz de afirmar diante de mim e de todos que se encontram aqui presentes, eu, em nome da lei, declaro vocês casados. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora vamos ficar um de frente para o outro. Agora suspende a mão dela, levante a sua boca, dá um beijinho na criança, fazer a foto. Com calma. Faz parte. Eu beijo você também. Segura. E agora no capricho. Primeiro beijo, depois do casamento. Esse foi formal, foi? Mais um, pessoal. Pode repetir. Fique à vontade, pode beijar.
Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer, e tudo que cala fala mais alto. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de pedir a atenção de todos para darmos início à cerimônia. Primeiramente, sejam todos bem-vindos a essa noite tão especial. Hoje estamos aqui para celebrar a união de Andressa e Gabriel. Uma salva de palmas, por favor. Antes de começarmos, eu peço que todos desliguem os seus celulares ou os coloquem no silencioso, para que não tenhamos interrupções nesse momento. Também não se preocupem em tirar fotos ou fazer filmagens, pois temos profissionais que realizaram esse papel. Convidamos todos a estar completamente presentes conosco para celebrarmos esse momento. Agora, em nome dos noivos, eu agradeço imensamente a presença de cada um. Hoje não é apenas o início de uma nova etapa, é a celebração de um caminho que começou muito antes dos noivos. Começou em suas famílias, encontros e histórias que os trouxeram até aqui. Eles agradecem aos seus pais, que ensinaram o amor em sua forma mais generosa e onde sabem que sempre terão colo. Suas avós, que são raiz e abrigo. Seus irmãos, com quem tiveram o prazer de crescer e por quem seus corações transbordam de amor. A todos os familiares, que são parte de sua alegria, aos amigos que viraram família pelo afeto. Obrigado por celebrarem conosco não só esse momento, mas tudo que ele representa. É uma honra viver esse dia cercados de tanto amor. Que cada um aqui sinta o quanto é especial e parte da história deles dois. Começamos então com os discursos de algumas pessoas muito queridas pelo casal. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu gostaria de fazer tudo de improviso. Mas fui orientado a escrever e seguir o roteiro porque tem um tempo limite e disse que eu, como professor, falo demais. Então, poderia ultrapassar o tempo, né? Então, vamos lá, né? Antes de tudo, quero agradecer a presença de cada um de vocês neste dia especial. O dia em que minha filha, essa menina que eu vi nascer, crescer e se tornar essa mulher maravilhosa, está se casando com Gabriel hoje. Mas antes de falar do casamento,
né? Eu preciso falar um pouquinho de algumas coisas aí para trás mente. Quando a gente descobriu, eu e a minha esposa Andréa, que ela estava para nascer, Andressa, eu lembro direitinho que eu dizia com frequência, eu estava na época na construção da nossa casa e estávamos com muito carinho fazendo um quarto para ela, Andressa, nossa primogênita, né, que estava prestes a nascer. Mas eu, modéstia à parte, me considero uma pessoa muito organizada e planejei tudinho, inclusive o dia dela nascer, né? E aí os pedreiros me fazendo raiva com muita frequência, e atraso para lá e atraso para cá. E eu disse, Andressa, não vai nascer agora, porque o quarto não está pronto. Ainda falta algumas coisinhas. E a Andressa insistiu, eu achava que ia nascer em outubro. Aí de repente a Andréa começa lá, corre para o hospital, lá vem a Andressa no dia 28 de setembro e o quarto não estava pronto, né? Enfim, mas ela realmente não esperou e veio. Eu devia ter entendido ali que o que me vinha pela frente, uma menina decidida, com vontade própria, que sempre fez as coisas do jeito dela, né? E outra coisinha, aqui só uma lembrancinha rapidinho, de vez em quando ela inventava de não querer dormir à noite, sendo que eu tinha que trabalhar no outro dia, a mãe dela também, e ela inventava de não querer dormir. E aí cismou que só queria dormir dentro do carro, mas não é o carro parado, era o carro em movimento. Então a gente tinha que sair à noite, fizemos isso algumas vezes, saindo à noite, aí meia-noite, madrugada, aí botava ela no bebê conforto, aí ela dormia. Aí depois a gente voltava, né, com cuidado, né, tá, para poder ela pegar no sono. E a gente com cuidado, porque senão ela acordava de novo, né? Enfim, né? Mas o tempo foi passando, né? Aquela menina foi crescendo e aí apareceu o Gabriel. Na verdade, eles já estudavam juntos, né? Desde criança. E tem uma história, foram meus alunos, né? Todos, aqui tem alguns, né, que foram meus alunos, né? Alguns bons alunos, não posso falar mal de ninguém, né? Pois bem, e eu soube, ele que me contou depois, né? Ele disse que na minha aula ele vinha bem para frente, na cadeira, para dizer que era bom aluno, né? Mas enfim, ele era bom aluno mesmo, tá? Desde o ensino médio, desde essa época, né, no primeiro ano, ele já queria namorar com ela. Mas lá em casa tinha uma história, né? Diz que os pais fazem determinadas pregações que é para ver se cola. Vai que cola, né? E aí eu dizia, olha, minhas filhas, namoro só depois dos 18. Enfim, mas Gabriel insistia, pelo que eu fiquei sabendo. Aí ela dizia, não posso, papai não quer, não deixa e tal. Eu realmente falava, né? Para minha surpresa até, surpresa não, né? Mas ela me obedeceu, que legal, né? E, deixa eu ver aqui, opa, vento, não me atrapalha. Mas a verdade, gente, é que o amor é bonito, tem seu tempo, né? E tudo mais. Hoje, vendo vocês dois, né? Eu percebo que aquele Gabriel que esperou, né? Tudo no seu tempo, e agora está do lado, né? Obviamente, agora não, já há algum tempo, né? Ao lado dessa mulher maravilhosa, que é a Andressa, minha filha. E eu confesso que estou muito feliz, né? Muito feliz mesmo, né, com essa relação. São duas pessoas, eu comentava, né, de vez em quando que eu olhava eles conversando muito, antes de namorar até, eu dizia, é uma amizade, né, eu na minha inocência, né, ali tá é uma amizade,
é muito interessante, mas assim, uma identidade muito grande, tá? Porque quando duas pessoas conversam bastante, é porque tem afinidade, né? E tal. Mas de qualquer forma eu já gostava, né, dessa amizade, né? E, enfim. Mas encerrando aqui, para eu não passar meus 4 minutos, acho que eu já passei. Eu diria o seguinte, que eu muito feliz da maneira que estou, e se você, minha filha, estando feliz, eu estou feliz, você pode ter certeza disso. E que Deus abençoe você, abençoe Gabriel, abençoe a relação de vocês, e que vocês tenham vida longa nesse relacionamento, como diria, né, na hora do casamento, até que a morte os separe, né? E que haja sempre o que houve até hoje, o respeito, o carinho, né, por cada um, o diálogo, que é a base de sustentação de basicamente tudo, né? Que Deus abençoe a vocês, tá bom? Eu sou chorona. Vou logo, a voz está meio embargada. Agora já foi, né? Não tem mais jeito. É isso. Eu me sinto muito orgulhosa. Desde o momento em que o meu filho nasceu, eu, como mãe solteira, muitas vezes se torna a figura central na vida da criança. O Gabriel, ele foi muito desejado por mim. E eu sei que eu tentei de tudo para me desempenhar um papel de mãe e pai para ele também, por mais que ele tenha um pai, mas eu queria me tornar essa figura central para ele, né? E provedora, educadora, amiga, e muitas das vezes a única referência familiar para ele. Mas tem uma pessoa que me ajudou muito, que é minha mãe e o meu pai, que se tornaram também um alicerce para ele, né? E, gente, eu fiz de tudo para não chorar, mas a maquiagem deve estar parecendo um panda. Mas vamos lá. Essa relação íntima, ela cria um vínculo muito forte. E eu vendo meu filho dar um passo tão importante como o casamento, é impossível não relembrar todas as histórias que me uniu a ele, né? Eu tenho um orgulho muito grande do Gabriel. Eu sei que eu fui muito severa às vezes, mas eu nunca eduquei meus filhos batendo. Eu sempre fui tentando dialogar ou tentando compreender, mas eu nessa trajetória toda foi formando o caráter dele. Gabriel vem de uma família cristã. Com 4 anos de idade dele, eu me converti. E tentei construir um caráter de Deus na vida dele. E eu tenho todo orgulho do mundo de ver em quem ele se formou e quão grande vai ser um bom marido e um bom filho, como um bom filho ele é para mim. E um bom pai que vai ser, porque eu quero meus netos. E isso tudo me faz lembrar, e é uma oportunidade para celebrar o amor que foi cultivado e a nova fase que se inicia agora. Então, eu, como mãe, eu me sinto orgulhosa ao ver que meu filho encontrou alguém completa. E, Andressa, tu é tudo aquilo que eu orei para o meu filho, porque desde quando eu me converti, eu aprendi a orar pelo futuro dos meus filhos. E você estava em minha oração sem eu saber quem você era. Mas você é fruto de uma oração. E eu tenho só que agradecer aos teus pais pela educação que eles te deram.
por tudo que eles fizeram para formar um caráter tão lindo como tu tens. E essa pessoa maravilhosa que vai ser a mãe dos meus netos. Vou insistir nos meus netos, que eu tô... Já fica a tiga, hashtag. É um marco que pode trazer lágrimas de felicidade e um sorriso no rosto. Então, também pode haver um sentimento também de saudade, desde quando ele era pequeno. E eu, como mãe, lembrar dos momentos em que meu filho ele era pequeno, quando ele segurava as minhas mãos, quando ele estava com medo nos esportes, eu reunia todo mundo lá naquele reino infantil, quando ele ia para competir, botava todo mundo só numa mesa. Por quê? Eu queria ver ele inserido naquele grupo. E eu louvo a Deus ele ter amigos fiéis até hoje, que são vocês que estão aqui junto com ele, desde o reino infantil até agora. Eu amo a vida de vocês, vi vocês crescendo, né? E isso me orgulha muito, porque nessa trajetória, cada um de vocês tem uma lembrança, uma memória afetiva na vida do meu filho. E isso muito me orgulha. Enfim, eu não quero também passar dos meus 4 minutos. O meu primogênito casar é celebrar o amor e dar resiliência. É um testemunho de que, apesar das dificuldades enfrentadas, o amor pode prevalecer e florescer. Essa jornada, marcada dos altos e baixos, transforma-se em um legado de força e determinação. E, para finalizar, realmente importa é o amor, né? O que é o amor? A palavra de Deus nos ensina que o amor é respeito. Como o pai da Andressa falou, que um tenha respeito com o outro, que eles possam ser cúmplices um do outro, que eles possam aproveitar essa união e fazer todos os dias um dia para comemorar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, não tem vanglória, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é amor. A união de vocês dois é um amor sincero, com um para com o outro, e que isso seja eternamente, até a vinda de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Primeiro falarei que hoje é um dia muito especial, um dia que, para mim, começou há 27 anos. Quando eu vivi um dos momentos mais marcantes da minha vida, que foi o nascimento da minha filha. Ela foi uma criança muito desejada. Foi esperada com tanto amor, como bem o meu esposo falou. Ela cercada de todos os cuidados e carinhos que um coração de mãe e pai podem oferecer. Desde pequenininha, ela já mostrava o seu jeitinho único. Demorou 6 meses para ela dar o primeiro sorriso. E mesmo assim, parecia que já observava o mundo com uma seriedade e uma sabedoria que não combinavam com aquele rostinho de bebê. Sempre muito atenta, muito centrada, como se desde cedo já soubesse o que queria da vida. Na escola, foi a menina responsável, estudiosa e comprometida. Enquanto outras crianças queriam sair para passear, inclusive eu tenho aqui meus 2 outros filhos, eu dizia, vamos ao cinema? Esses 2 aqui diziam, vamos, e a Andressa não, sempre respondia,
Não, eu preciso estudar. E era assim, sempre determinada, sempre focada no que acreditava ser o certo. E ao cinema não era para ela. Na faculdade, enfrentou desafios enormes. Afinal, o curso o qual ela escolheu exige muito mais que esforço. Exige resiliência, coragem e fé. E ela teve tudo isso, mesmo nos momentos mais difíceis, não desistiu. E olha que foram vários momentos difíceis que a gente passou. Seguiu firme, com aquele mesmo olhar sério de bebê, mas agora já cheio de propósito e maturidade. E hoje, olhando para ela, vejo essa mulher feita, uma mulher completa, organizada, decidida, responsável e, acima de tudo, amorosa. Ela planejou cada detalhe desse casamento, com todo zelo e cuidado, junto com o Gabriel, que nós, pais, praticamente só assistimos a tudo. Foi. Acontecer de coração e cheio de orgulho. Ver minha filha começar essa nova fase da vida é uma emoção difícil de colocar em palavras. É como se cada lembrança de quando ela era pequena desfilasse diante dos meus olhos. O primeiro passo, o primeiro dia de aula, as noites de estudo, os sonhos compartilhados. E agora, o grande passo, o casamento. Gabriel, você tem ao seu lado, não se assuste, você tem ao seu lado uma mulher incrível. E não digo isso apenas como mãe, mas como alguém que a viu crescer e se tornar quem é. Que vocês construam juntos uma vida de respeito, cumplicidade, paciência e amor. Que saibam celebrar dias bons e aprender juntos nos dias difíceis. Eu digo isso com toda a experiência, né, Nenê? Minha filha e meu filho, eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo. Que essa nova caminhada seja leve, cheia de risadas. Agora sim, Andressa, pode sorrir. E que o amor de vocês seja sempre o ponto de partida e o porto seguro um do outro. Com todo o meu amor e emoção, parabéns aos noivos. Gente, assim, é com muita felicidade que eu compartilho essa noite com todos aqui, celebrando a vida de Andressa e de Gabriel. Não sei, tá? Foi um dia muito esperado, né? Eu acho que por todos nós, eu acompanhei nesses meses Andressa e Gabriel se empenhando para organizar todo esse casamento, né? E assim, é muito lindo de verdade a gente chegar nesse dia de hoje e realmente celebrar você. Oi. Realmente celebrar vocês. Quando os noivos me deram a função de falar no casamento, eles me deram uma temática para o discurso, né? E o tema que eles me deram foi falar um pouco da história deles. E eu não pude deixar de sorrir quando me deram esse tema, porque sendo irmã de Andressa e tendo crescido juntas, né, inclusive dividindo um quarto juntas na adolescência, eu acho que eu tenho um pouco de espaço para falar sobre a história deles, assim. Isso porque acompanhar Andressa nesse crescimento me trouxe também essa visão do crescimento dela com Gabriel, né? Não dá para falar disso sem falar dessa história deles que atravessa anos, realmente. É uma história que tem ali seu pezinho desde a infância, né, dos dois, conversando nas escadas do reino, mas que começa a ser contada de fato ali por volta de 2013, 2014, né, creio eu, quando eles de fato se tornaram amigos próximos, que eu comecei a ouvir a Andressa falando, não, porque tem um menino que é meu amigo. E
como eu disse, eu acompanhei essa história de um lugar especial, a cama ao lado da minha irmã. Esses dois, eles têm uma história que às vezes parece uma coisa de filme, assim, é impressionante. Eu não tenho nem como contar nos dedos quantas ligações entre eles eu presenciei de noite. Claramente um sentimento cultivado ali por ambos, ainda que Andressa ficasse em negação. É até difícil de lembrar desses dois que não juntos, né? Nesses, 8 anos em que eles estão oficialmente juntos, os dois mudaram muito. E eu não falo nem só de aparência, né? Apesar de Gabriel ter mudado umas 5 vezes aí nesse meio tempo. Mas é curioso ver as mudanças de pensamento e de comportamentos dos dois, como os dois evoluíram juntos e como os dois cresceram juntos, né? Mas uma coisa eu acho que fica muito clara. Acho que desde o início, mas só cresceu, e é uma coisa que foi falada aqui já pelos pais, né? E eu acho que só prova como isso é uma coisa que todo mundo percebe, que é esse respeito, essa cumplicidade que vocês têm, que é uma coisa realmente única, né? E, de verdade, eu fico muito feliz de ver minha irmã casada com alguém como Gabriel, porque o amor que eles compartilham não é algo que se encontra fácil na vida. E que sorte, né, que esses dois tiveram de se encontrar cedo e compartilhar o resto da vida juntos. Eu desejo, assim, nada além do melhor pra vocês. E sabe que agora eu tô boazinha, mas não vai magoar minha irmã. Não, mas sério, assim, sejam extremamente felizes. Eu tô muito, 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 muito de verdade feliz com a união de vocês. E, enfim, nada além do melhor pra vocês. Boa noite a todos, é um prazer e uma honra estar aqui hoje recebendo esse convite, que foi um pouco irrecusável, mas e tecer algumas breves palavras a respeito desse relacionamento que eu tenho o privilégio de acompanhar desde cedo. Eu me lembro que quando eu me mudei para o prédio em que o Gabriel morava, nós estávamos saindo do ensino fundamental e iniciando o ensino médio. E foi naquele meio de euforia e de descobrimento, querendo saber o que ia acontecer na nossa vida, que eu ouvi ele falar pela primeira vez sobre a Andressa. E eu não vou repetir o que foi dito anteriormente, mas foi tudo aquilo que os meus antecessores disseram. Ele falava dela com um tom que, para mim, é inconfundível. É o tom que ele usa até hoje, com ternura, com fraternidade, e que eram muito raros para uma criança de 14, 15 anos. Eu não lembro exatamente as palavras que ele utilizou, mas não consigo esquecer desse tom. E foi ali que eu percebi que não era uma amizade comum, apesar do que eles insistiam em dizer. Era certamente algo muito maior do que isso. E os anos foram se passando, eles ficaram cada vez mais próximos, a ponto de me irritar um pouco, eu confesso. Pois não raro o Gabriel, ele se ausentava. Ele estava lá presente de corpo conosco, comendo uma pizza, jogando videogame, mas ele estava de alma com a Andressa, pensando nela ou falando com ela. Eu acho que a Adriele viveu bastante também isso. E, enfim, eu percebo hoje que, na realidade, ele fez o melhor que ele pôde. Porque, com um sentimento profundo como aquele, que muitos de nós, com sorte, encontramos na vida adulta, eles tiveram na adolescência. Certamente foi algo muito difícil de lidar. Enfim, eu poderia passar a falar muitos causos aqui, mas a verdadeira mensagem que eu gostaria de deixar nessa noite é que o relacionamento de vocês é inspiração para muitos, inclusive para mim. Nós que estamos ao redor observando, somos constantemente influenciados pelo cuidado, amor e carinho que vocês têm um com o outro. Esse casamento é jovem, nasceu hoje, mas certamente eu posso dizer que é um sucesso, pois é construído sobre a sólida base de uma amizade inabalável. Meus parabéns e que possamos comemorar e ver essa história crescer durante muitos e muitos anos. Gente, eu tô me sentindo até meio assim, borocorochô, diante de tantos discursos que passaram antes de mim. Eu sou uma pessoa muito prática e muito direta. Mas isso não tá no meu discurso, mas hoje de manhã, no meu trabalho, a gente teve um momento de compartilhar coisas boas da semana, e hoje era a minha vez, e aí eu falei que hoje era o casamento da minha melhor amiga. E aí, eu pensei até que eu já tivesse chorado o suficiente por hoje de manhã.
Mas eu já tô vendo que as lágrimas estão começando a cair e minha vista tá ficando embaçada. E eu estou diante de uma grande responsabilidade. Porque hoje a minha melhor amiga, minha irmã, vai se casar com o amor da vida dela. Eu posso dizer que a nossa amizade não é de hoje, nem de ontem, nem do ano passado, nem da década passada. São 23, quase 24 anos de companheirismo. Nos vimos crescer, discordamos, trocamos segredos, brigamos, sorrimos, choramos e nos apoiamos sempre. Não, porque senão não enxergo. Enfim, nós nos conhecemos muito bem, eu posso dizer. O tema do discurso que ela me enviou foi, abre aspas, quem eu sou com ele. Isso criou um ponto de interrogação na minha mente, como se eu nunca tivesse parado para pensar por esse lado. Ué, a Andressa é a Andressa. Eu conheço ela há tanto tempo. Ela é a minha amiga. Mas a pergunta, eu repito, era quem eu sou com ele. De fato, quem a Andressa é com Gabriel? Gabriel, ou melhor, Gabal, conhece a Andressa desde criança. O amor entre os dois já existia desde antes deles namorarem, pois eles já eram amigos. E o amor que a gente sente entre os nossos amigos é o que vai perdurar para a vida inteira. Muita sorte de quem tem o amor da sua vida, que é o seu melhor amigo. E vocês têm muita sorte. Eu posso dizer que eu também tenho. O amor da amizade é lindo. E nesse caso, no caso deles, esse amor evoluiu pro amor de casal. Sorte de quem pode chamar seu amor de melhor amigo. Respondendo a essa pergunta, afinal, quem é a Andressa com Gabal? A Andressa com Gabal é mais feliz, é mais decidida, é mais bonita, pois depois de Gabal, seu brilho ficou diferente. E é mais confiante, porque ela sabe que é amada. A Andressa com Gabal é mais Andressa. Que vocês continuem assim, amigos e apaixonados, e que tenham sabedoria para passar por quaisquer desafios que a vida a dois proporciona. Que os seus filhos venham com muita saúde. no tempo deles. Pois eu tenho certeza que eles já são muito amados. E que vocês tenham uma vida longa, muito, muito, muito longa, para que vocês possam aproveitar cada momento juntos. E se Deus quiser que eu esteja com vocês também, aproveitando cada momento juntos. Eu amo vocês. E eu desejo tudo de mais lindo para as suas vidas. Responsabilidade, né? Muitos discursos muito lindos, né? Eu te juro que o que eu fiz aqui não veio da IA, veio do meu coração. Ela ajudou um pouco com o português. Mas a gente se conhece, Gabriel, desde 2017. Então tudo que eu vou falar aqui pode ter certeza. É o que eu realmente penso, a teu respeito. Amigos, família e especialmente vocês dois, Gabriel e Andressa. Que honra celebrar este momento. Olhando para vocês, me veio uma reflexão sobre quem o Gabriel se torna quando está ao lado da Andressa, e prometo ser breve. Quem conhece o Gabriel há muito tempo sabe que a sua forma de falar sempre teve um charme especial. Foi desse charme que nasceu um apelido carinhoso entre os amigos, Gabal. O que começou como uma brincadeira de garotos, hoje para mim, se revela como a mais perfeita tradução do homem que ele é para você, Andressa. Gabal, 5 letras. G de generoso.
A generosidade do Gabriel se manifesta no seu olhar para Andressa. É a generosidade de quem entrega o seu melhor, de quem compartilha sonhos e de quem sempre, em primeiro lugar, pensa no casal antes de pensar em si mesmo. A de alegre. Poucas coisas no mundo são tão contagiantes quanto o sorriso do Gabriel quando ele olha para Andressa, como vocês podem perceber. É uma alegria genuína, que nasce na alma e mostra para todo mundo o quanto ele é feliz por tê-la encontrado. B de bondoso. A bondade dele está nos gestos pequenos, no cuidado, na parceria, na forma como ele sempre considera o bem-estar da Andressa como sua prioridade máxima. Ele busca construir um porto seguro para ela todos os dias. O segundo A é o de amigo, e nesse eu consigo falar muito bem. Porque antes de serem noivos, como a família já destacou, eles se tornaram melhores amigos. Gabriel é o confidente, o parceiro para todas as horas, aquele que vai segurar a mão da Andressa não importa o desafio. E essa amizade é o que torna o amor deles inabalável. E por fim, o L, de leal. A lealdade é a essência do Gabriel. E a sua maior lealdade, a partir de hoje para sempre, é a esse amor. É a promessa silenciosa de ser fiel, não apenas no corpo, mas nos princípios, nos sonhos e no coração. Então vejam só: generoso, alegre, bondoso, amigo e leal. Isso não é só um apelido. É a descrição do homem incrível que você, Andressa, inspira o Gabriel a ser. Meus queridos amigos, que a vida de vocês seja sempre assim. Andressa, meus parabéns. Gabriel, meus parabéns também. Vocês dois têm seres humanos maravilhosos ao seu lado. Boa noite a todo mundo aqui presente. Para quem não me conhece, meu nome é Lia. Eu sou amiga de Andressa e Gabal, da época da escola, desde o ensino fundamentalzinho, onde Gabal ainda tinha bastante cabelo. Desde essa época. Andressa me deu a missão de falar aqui brevemente sobre quem ela é quando está com ele. E para mim a resposta é muito fácil, que Andressa, do lado de Gabal, é a versão Max Premium Plus dela mesma. Ela sozinha já é a criatura mais maravilhosa que eu já conheci na minha vida. E aí eu vejo a magia que é estar ao lado de alguém que consegue potencializar tudo de mais maravilhoso que você já é. Isso é mágico, é uma sorte única. Apesar que no caso de Andressa e Gabal, não consigo dizer que é sorte. O destino e a força de vontade de Gabal não me deixariam dizer isso. Que lindo! Uma das minhas melhores amigas do mundo ser amada de uma forma tão intensa e preciosa que ela se sente à vontade de ser tudo que ela nasceu para ser. Do lado de Gabal, Andressa consegue abaixar todas as suas armaduras, mesmo sendo bem difícil porque a bichinha é arretada. Ela luta quando tem que lutar, mas quando precisa descansar suas forças, ela sabe que ao lado dele vai encontrar proteção absoluta, uma devoção inimaginável que poucas vezes vi na vida que esse homem tem por ela. Alguns o chamariam do famoso gado demais. Mas a outra via é mais que recíproca. Andressa, ao lado de Gabal, é uma protetora fiel, uma leoa, uma parceira para todos os momentos. Ela é mais do que ele jamais conseguiu sonhar para ele. Ela é forte, determinada, destemida, compreensiva, meiga, amorosa, autêntica e inspiradora. Ela é mais do que qualquer um poderia sonhar. Eles conseguem olhar um no olho do outro e saber o que cada um precisa. Conseguem impulsionar um ao outro, apoiar intensamente um ao outro, acolher um ao outro com o olhar. Eles conseguem compartilhar juntos aquela vida que vale a pena ser vivida. Aquela vida leve, onde os dois estão dispostos a sempre encontrar a melhor forma de aproveitar cada segundo. De encontrar um jeito de extrair o melhor um do outro, ceder e abdicar quando necessário, e agradecer e admirar um ao outro sempre. Esse talvez seja o grande segredo para um relacionamento tão forte e duradouro. Segredo que eles descobriram sozinhos, simplesmente amando um ao outro ao longo de todos esses anos. A Andressa, do lado de Gabal, é uma Andressa que ama. Ama não só ele, como ama a vida toda ao redor dele. É uma Andressa com amor que irradia dos olhos dela. É uma Andressa que sabe a dimensão do que é esse amor e que honra isso todos os dias. Dizer o quanto vocês são especiais é até redundante.
diante de tudo que vocês se apresentam, para todos nós aqui, de tudo que foi falado. Mas é preciso dizer, vocês são especiais demais. Em nome de todo mundo aqui eu digo, sejam felizes em cada nova etapa, sejam agradecidos por cada novo dia juntos e, acima de tudo, sejam vocês maravilhosos sempre. Amo vocês. Primeira coisa que eu queria falar é que eu achei que era exclusivo, depois descobri que todo mundo pegou o mesmo tema. Praticamente, pelo menos os padrinhos foi. Aí eu fiquei, será que mandaram errado? Até fiquei preocupado, depois eu descobri, tá, foi tudo organizado mesmo. Tá. Eu não conheci Gabal, e eu vou chamar só de Gabal, porque Gabriel pra mim não existe. Antes dele conhecer a Andressa. Quando eu o conheci, ele já era um só. Não consigo imaginar um Gabal sem a Andressa. Mas tem uma coisa que eu percebi sobre quem ele se tornou e continua se tornando, é o quanto ele cresceu ao lado dela. E isso eu percebi em 4 momentos. O primeiro momento que eu me dei conta disso foi quando eu vi Gabal nos últimos anos de faculdade de Andressa, que ela fazia medicina lá, UFMA, lá em Pinheiro, principalmente durante o internato, que eu sei que estava um período ali, eu ouvia as reclamações não, os desabafos de Gabal e as reclamações de Andressa, e eu sei que é uma coisa assim que foi absurda. Vi ele mensalmente morando quase metade do tempo livre, entre aspas, e não livre que ele tinha morando com ela, esperando horas ao longo do dia, esperando ela voltar ao hospital. Ele contava que ela chegava cansada, dos problemas de trabalho, e eu sempre ouvi ali o apoio que ele dava para ela. Ali eu percebi que antes mesmo de formalizarem a união, antes mesmo de sequer falar em casamento formalmente, ele já era um grande homem. E já vê ali um marido de verdade, um companheiro. O segundo momento que eu percebi o homem de verdade que o Gabal foi após o noivado. Na verdade, até antes. Fui um dos únicos a saber do pedido antes da hora. Acredito que eu saiba, eu, Adriele, acho que os pais, não foi isso? Eu nem sei se os pais sabiam. Pouca gente. Pediu. Quando ele começou a falar comigo sobre os planos sérios de futuro, os concursos, a ideia de habitar talvez um consultório para a Andressa, as metas de vida, vi ele realmente preocupado com a evolução pessoal e profissional dele e vi tão preocupado ainda com a dela, tanto quanto ele mesmo. Eu vi que os planos dele não eram mais individuais, mas em conjuntos, sempre ao lado dela, sempre colocando ela como prioridade. E não só isso, mas ele me abria os olhos para o meu próprio futuro, que foi o terceiro momento, quando eu conheci a minha companheira, a Ana. E depois de ouvir tudo que o Gabal estava construindo com a Andressa, quando eu conheci a Ana, decidi colocar em prática não só o companheirismo, mas também as metas de vida a dois, de forma que me inspiro até hoje na relação deles. Não necessariamente da forma como eles conduzem a relação, porque cada relação é única, né? Mas da maneira como ele é com a Andressa. Isso, para mim, ele é meu espelho em relação a isso. Em relação ao futuro, em viagens, especializações, em priorizar em tudo, investimento e até nas finanças. Foi ele que me apresentou o Excel, as planilhas que eu faço até hoje. Inclusive, esquema de pirâmide, porque a Ana também agora tem quase isso. E sempre se baseando na lógica de construir algo em dupla, sério e duradouro. E o último momento é hoje. Né? Eu já tinha certeza, mas só confirmei ainda mais o homem que ele é e continua sendo, o pré-casamento. Penso numa fase que ele tava para ficar doido. Envolvido em tudo. Eu já vi noiva que não estava tão envolvida quanto ele. E, inclusive, até um adendo aqui, de falar até do apartamento, que até quando ele achou o apartamento que eles vão se mudar agora, ele falou de uma empolgação assim tão grande, inclusive eu fui lá com ele fazer a vistoria, ajudei com ele no contrato, foi assim, eu me senti um privilégio de poder participar disso com ele, foi um momento assim que eu vi, ali eu realmente percebi que era um homem, que ali era um marido. Antes mesmo de formalizar a união, já tinha ali, existia um marido. Fazendo planilha de gasto de tudo, procurando local, cerimonial, lua de mel. E, inclusive, a coisa mais importante do mundo que ele poderia fazer por mim, me colocar de padrinho. Se eu pudesse resumir o homem que ele
foi e é ao longo dos anos que nos conhecemos, diria que ele se tornou um homem zarrão, que me orgulho de chamar de amigo, meu melhor amigo. Ele sabe que eu posso contar comigo, que ele pode contar comigo para tudo, e eu sei que eu também posso contar com ele para tudo. Desejo a esse casal todas as coisas boas do mundo e espero acompanhar de perto cada uma delas. Amo vocês. Parabéns, Gabal. E eu me sinto emocionado e honrado por estar aqui essa noite, né, pelo convite também de falar sobre amor, porque quando a gente pensa o que é amor, uma palavra tão pequena, mas carrega um universo dentro dele, né? Então, cada um tem sua resposta e significado para essa palavra, e os mistérios também, né, que eu vou também falar um pouco mais. Ele não é só um sentimento, é uma força de ligação, é algo que faz a gente sair de si para se encontrar no outro. Às vezes até se anular para favoritar aquela pessoa que a gente ama, favorecer. E é o que faz, por exemplo, uma mãe perder o sono sem reclamar, um amigo escutar vários problemas do outro ali em silêncio. E é o que faz alguém olhar para outra pessoa e enxergar a beleza, não só naqueles dos primeiros minutos, mas a beleza que fica, mesmo depois de muito tempo, a beleza das imperfeições. O amor não é só paixão, esse sentimento avassalador que às vezes mexe com nossos corações. Ele é presença, ele é cuidado, ele é respeito, resiliência. É um regar diário, um cuidado constante com as raízes de uma planta que precisa de atenção, paciência, de sol. Tem gente que diz que o amor é o que dá sentido à vida, né? Talvez seja isso mesmo. O amor é o nome que a gente dá para tudo que faz a vida valer a pena. São aqueles mistérios da vida que eu falei no início. O amor é o começo de tudo. É o que faz duas pessoas olharem na mesma direção e enxergarem o futuro, não só o presente. É o que transforma a rotina em cuidado, silêncio em conforto, e o simples gesto de segurar uma mão em promessa de companhia. O amor é o que ensina paciência, o que convida à compreensão e o que faz a gente querer ser melhor. Não por obrigação, mas por vontade. É Deus quem sopra a vida nas relações, quem planta a semente da união, que faz florescer o perdão, a amizade, a confiança. E o casamento é o terreno onde essa semente cresce. Nem sempre o sol vai brilhar todos os dias, as coisas vão ser mil flores, jardins floridos, mas são nas chuvas que as raízes fortalecem. Porque amar também é isso, é permanecer, é cuidar, é recomeçar, resiliência, né? Ele é um trabalho diário, é um trabalho de paciência, de conexão, de entrega. E hoje, diante de nós, Andressa, Gabriel, o amor se torna a forma de compromisso. Dois corações que dizem sim, não só um ao outro, mas é um caminho que se constrói juntos, passo a passo, dia após dia, né? E o amor, com as bênçãos de Deus, seja abrigo nos dias mais difíceis e celebrações de dias de alegria. Que ele continue sendo essa luz que guia, essa paz que sustenta, e essa prova viva de que o amor, o verdadeiro amor, esse nunca acaba. Parabéns aos noivos. Suas atenções para uma homenagem cheia de ternura para as avós dos noivos. Uma homenagem às avós, Remédio e Luísa. Hoje, no dia em que celebramos o início de uma nova família, queremos homenagear duas mulheres que representam o alicerce das nossas histórias. Nossas avós, matriarcas, de cada lado desta união. Oferecemos a vocês margaredas e escolhemos essa flor com carinho pelo significado profundo que carrega. Seu nome vem do latim, margareta, que quer dizer pérola. E pérolas, como nós sabemos, nascem da resiliência, da resposta delicada, porém firme, a um desafio. Vocês duas são as nossas pérolas, mulheres que vieram do interior do Maranhão, enfrentaram distâncias, dificuldades e silêncios com coragem, dignidade e fé. É por causa de vocês que hoje estamos aqui,
Receba essas margaredas como um símbolo do nosso amor. Uma homenagem aos nossos... Uma homenagem aos nossos irmãos, Arthur e Davi. Assistir vocês crescendo foi um privilégio. Vocês trouxeram alegria e inocência para nossas vidas, nos relembrando que mesmo... Não tá dando certo isso aqui. Nos relembrando que mesmo nos piores dias existia esperança. Ser seu irmão mais velho, ainda mais com uma diferença grande de idade, ensinou sobre responsabilidade, mas principalmente sobre amor. Serão sempre nossos pequenos, independente do tempo e da altura. Para homenageá-los, escrevemos essas cartas, que carregam uma pequena parte do sentimento gigantesco que temos por vocês. Leiam depois e lembrem-se do quão amados são. Esperas ansiosamente por minhas cartas, e nessas linhas que compartilho contigo e com quem nos ama, reafirmo. Te amei antes mesmo de me apaixonar por ti, mas como seria diferente? Tu me entendia, muitas vezes melhor que eu mesma, e verdadeiramente me enxergava, mesmo quando eu não sabia me fazer enxergar da forma que eu gostaria. Com a gente foi tudo tão intenso que era palpável e óbvio para todos desde o início, menos para nós. E que desperdício teria sido se a gente não tivesse acontecido, pois somos filia, ágape e eros como conversávamos. E conversamos, tantos dias inteiros e madrugadas a fio. Que sorte ter encontrado nas minhas melhores conversas também o mais acolhedor silêncio. Mas agora é momento de fala, mesmo que nela não caiba a revolução que se faz no meu coração quando o assunto é tu. Então, dentro das minhas limitações de expressão, te prometo honrar o nosso amor todos os dias, das formas que conheço e daquelas que ainda vou aprender. Prometo continuar a ser teu suporte e maior apoiadora, assim como tu sempre foi para mim também. Prometo não deixar que os desentendimentos sejam momentaneamente maiores do que aquilo que significamos um para o outro. Prometo continuar a valorizar e ser grata pelo teu empenho em me fazer feliz, que é inabalável e eficiente. Pois mesmo nos meus piores dias, não deixei de dar um sorriso estando na tua presença. Eu não seria capaz de dimensionar a fortaleza que tu és como homem. A força impressionante que me inspira e me admira. A humildade em reconhecer e melhorar quando necessário. Eu conheci poucas pessoas com um coração tão maravilhoso quanto o teu. Me casar contigo é saber que eu tenho um companheiro fiel, um humorista particular e um abraço apertado quando a vida apertar. O que eu sinto por ti sequer tem nome. Tu desempenha tantos papéis de uma importância incomparável na minha vida. Te amo como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de luz. Mas quando for preciso, te amarei como quem acende uma vela no espaço. Mal posso esperar pelo capítulo que está começando e pelas coisas lindas que construiremos juntos, agora como marido e esposa. Todo dia o sol nasce, ilumina e se põe. Na maior parte das vezes, o dia corrido, não paramos para apreciar ele como ele, mas ele sempre está lá. No nosso primeiro dia dos namorados, eu te comprei um buquê de flores e você comprou um vestido novo para me ver. Tínhamos marcados de ir na litorânea, andar, tomar uma água de coco. A gente sabia que o sol ia se pôr, até porque ele sempre faz isso. Mas aquele dia, especificamente, foi o pôr do sol mais bonito que eu vi na minha vida. Eu não esperava ver um céu tão bonito. O céu parecia uma pintura, rosa, alaranjada, uma cena de filme. E eu estou lembrando esse dia porque tu sabe que eu não acredito em destino, nem em almas gêmeas. Mas no fundo eu sempre sabia que hoje ia chegar. Eu sempre sabia que seria contigo.
e sabia que ia ser lindo. Mas, igual naquele dia em que eu sabia que o sol ia se pôr e seria bonito, eu te vejo aqui, de branco, rodeado por pessoas que nos amam, e sinto o mesmo sentimento que senti naquele dia. É muito mais lindo do que eu poderia imaginar. 2014, 2015, eu e tu, de madrugada, trocando mensagem às 3h30 da manhã, foi aí que eu me apaixonei. Seria muito fácil me apaixonar por ti de todo jeito, porque não é difícil se apaixonar por uma menina bonita. Mas eu me apaixonei por quem tu é. Me apaixonei pela tua força, me apaixonei pela tua inteligência, me apaixonei pelo teu senso de humor. Me apaixonei pela tua conversa, porque tu é a menina mais interessante que eu já conheci na minha vida. Existem muitas coisas que eu amo em você. A tua voz, o teu cheiro, a tua risada, o teu jeito, a tua companhia. Eu amo a forma que tu ama. Ama cuidando, ama presenteando, prestando atenção nos detalhes. Ama com tempo de qualidade. E uma das minhas formas favoritas, tu ama em forma de carta. Antes de escrever meus votos, eu fiz questão de reler todas as cartas, cada uma que guardei ao longo desses 10 anos. Algumas a gente ainda nem namorava. 14 cartas, 9 bilhetes, presentes em biscuit, cartas beijadas com batom, feitas em todos os tipos de papel, material, das formas mais criativas possíveis. Eu guardei tudo. Enquanto eu li, eu sorri e chorei, sorri enquanto chorava. E uma carta em especial me marcou. Na verdade, uma palavra: transbordar. Tu me disse que nós não nos complementamos, pois já somos inteiros. Nós nos transbordamos. Tu me transborda. Tu faz meu sorriso mais alegre, minhas lágrimas menos doídas. Tu acende em mim o que há de melhor. Eu consigo ver claramente os dias felizes que teremos um ao lado do outro, como sempre tivemos até hoje. Mas sei que teremos dias igualmente difíceis, como sempre tivemos até hoje também. É claro que penso nos dias bons que virão, mas quando eu te escolhi para ser minha esposa, foi porque eu sabia quem estaria ao meu lado nos dias maus. Eu não te prometo que eu não vou errar, nem que eu nunca vou te magoar, ou que todo dia eu serei o melhor marido do mundo. Ninguém pode prometer essas coisas sem estar mentindo. Mas eu prometo que vou me esforçar para tu ter o melhor de mim, para te amar, te cuidar, te respeitar e te proteger. Eu prometo que vou me esforçar para que nossos filhos tenham o melhor de mim, para amá-los, educá-los e protegê-los. Eu prometo te apoiar nos teus sonhos e prometo te acolher nas frustrações. Eu prometo que vou trabalhar duro para termos uma boa vida e prometo que tomarei cuidado para que o trabalho não me faça negligenciar você e a nossa família. Eu prometo tentar tornar os dias felizes mais alegres e prometo tentar tornar os mais pesados e mais leves. Eu prometo tentar tirar de mim minha melhor versão por ti e de ti a tua melhor versão também. Por fim, eu te amo. Eu te amo como noivo, eu te amo como namorado, eu te amo como amigo. E a partir de hoje, finalmente, eu te amo como marido. 'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in a sky full of stars, I think I saw you.
stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart.